Olá, sou o professor Hudson Oliveira e venho colaborar com a Semana de Formação Continuada de Professores. Vou apresentar a estrutura do Currículo de Referência 2013 da área de Ciências Humanas. Apresentação, em linhas gerais, do Currículo Referência Ciências Humanas, na Semana de Formação Continuada de Professores. Quais são os objetivos dos próximos slides? Refletir e discutir sobre a concepção da área de Ciências Humanas e apresentar e estudar o currículo de referência de Ciências Humanas. Campos do conhecimento, campos de saberes das ciências humanas. Nós temos a antropologia, economia, filosofia, geografia, história, política, psicologia e sociologia. Dentro do que chamamos de educação básica, são contemplados no ensino fundamental a geografia e a história. E no ensino médio, geografia e história e filosofia e sociologia, sendo agora obrigatórios os 3 anos do ensino médio. Os estudos na área de ciências humanas buscam fundamentação na concepção do método histórico dialético. Desta forma, leva o aluno a uma capacidade de percepção em que há uma articulação dos saberes, saberes estes que são construídos e reformulados ao longo do processo histórico. Veja o objetivo: estudo dos seres humanos em suas múltiplas relações, fundamentado por meio da articulação entre os diversos saberes, principalmente os saberes da própria área. Bom, diante de tal visão, diante de tal objetivo, percebemos aí um diálogo com o que você e eu denominamos de interdisciplinar. Objetivo do ensino de ciências humanas no ensino fundamental. A área de ciências humanas busca construir coletivamente instrumentos para o entendimento e a intervenção na realidade social. Por meio dela, é possível compreender como as sociedades interagem com a natureza na construção das territorialidades e do espaço geográfico. Assim, como perceber as relações do passado com o presente, nos diferentes momentos históricos, propondo intervenções às realidades contemporâneas. Ou seja, compreender sua realidade social de forma científica, racional, reflexiva. Compreender sua realidade social no sentido de começo de caminhada, onde no ensino fundamental ele vai adquirindo ferramentas, nós chamaremos isso de habilidades e, possivelmente, adquirir as competências. O objetivo do ensino de ciências humanas no ensino médio. A finalidade do ensino das ciências humanas e suas tecnologias reside na contribuição que seus saberes, ciências e tecnologias podem proporcionar para a constituição da identidade pessoal e cultural e para o exercício da cidadania democrática. Então vemos que nesse objetivo, nessa finalidade, são colocados de forma relevante a questão, ou as categorias identidade e cidadania. Categorias norteadoras do processo ensino-aprendizagem durante todo o ensino médio. Para tanto, nós temos aí como exemplo as competências da área de ciências humanas e suas tecnologias no ensino médio. Vamos vê-las. Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para o planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho em equipe. Compreender os elementos cognitivos, afetivos,
sociais e culturais, que constituem a identidade própria e a dos outros. Compreender a sociedade, sua gênese e transformações, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produto da ação humana, assim mesmo como agente social e os processos sociais, como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento dos indivíduos, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las aos problemas que se propõem resolver. Compreender o desenvolvimento da sociedade como um processo de ocupação de espaços físicos e das relações da vida humana, como a paisagem em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, os direitos e deveres de cidadania, a justiça e a distribuição dos benefícios econômicos. Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais, em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo, diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre a vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social. Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Enfim, competências que confirmam a fala anterior, onde os protagonistas são as categorias identidade e cidadania, que, como foi dito, nortearão todo o trabalho das ciências humanas, das áreas de humanidades, durante o ensino médio. Concepção de área. Ora, para compreender o currículo referência é necessário conhecer a concepção da área de ciências humanas. Vamos a ela. 3 perguntas vão nortear a concepção de área. Qual o objeto de ensino? O que ensino em ciências humanas? Qual o objetivo do ensino de ciências humanas? Como ensino ciências humanas? O objeto, o estudo das ações humanas no âmbito das relações sociais. Objetivo, formação básica do cidadão. Vale lembrar que a parte científica, a parte social, é somente um dos vários elementos que vão contribuir ao longo de toda a vida do indivíduo para a sua formação cidadã. Como ensinar? Olha, o ensino, ele envolve as estratégias, ele envolve as metodologias que serão utilizadas no processo ensino e aprendizagem. Passada essa fase, vamos então à segunda proposta dessa formação, que é apresentar a estrutura do currículo. Currículo referência de ciências humanas. No ensino fundamental, como havia dito, nós temos geografia e história. E no médio, filosofia, geografia, história e sociologia. De que forma foi organizado esse currículo? Nós temos temas e eixos, ou eixos temáticos, expectativas de aprendizagem, conteúdos. Cada conteúdo relatado no currículo, referência, está relacionado a diversas expectativas. Portanto, há que se reforçar a importância das expectativas.
nossos alunos são protagonistas no processo ensino-aprendizagem. Portanto, o currículo não está sedimentado, focado para os conteúdos. Cada expectativa está relacionada a diversas habilidades. Conteúdos diversos apresentam temporalidades e gradações diversas. Portanto, vale reforçar que tem que se acabar com aquele mito, principalmente, por exemplo, na área de história, em que se diz que, no ensino médio, se faz a repetição do conhecimento visto no ensino fundamental. Deve ficar bem claro para os alunos que a gradação, a exigência é diferenciada. Portanto, pode ser a mesma coletânea, por exemplo, de conteúdos, mas a forma como eles serão abordados e as expectativas que eles vão atender são diferentes, pois podem até ser parecidas, mas de gradações diversas. Assim, a estrutura de cada aula deve refletir como metas as expectativas de aprendizagem. Assim, os conteúdos relacionados tornam-se um meio, levando-se em consideração aquilo que vamos chamar de sequência didática: conhecimentos prévios, estruturação do conhecimento, ampliação e sistematização do conhecimento, proporcionando assim uma avaliação, uma verificação coerente com tudo aquilo que foi planejado anteriormente. Se utilizarmos a competência compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, os direitos e deveres de cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos, percebe-se um diálogo interdisciplinar nas expectativas de aprendizagem e nos conteúdos dos seguintes eixos temáticos. Filosofia. Poderemos contemplar essa competência a partir do eixo temático política, ética. Em geografia, os eixos relações sociais, espaço mundial, configuração, conflitos e perspectivas, entre outros. Na história, organizações políticas, sociais e simbólicas do poder no mundo antigo, entre outros. Na sociologia, poder, política e Estado, entre outros. Vamos mostrar dois exemplos que são encontrados no currículo referência que podem então dar-nos uma melhor compreensão daquela competência e do recurso chamado expectativa de aprendizagem. No caso agora, nós temos primeiro ano de Sociologia no ensino médio, quarto bimestre. Expectativas de aprendizagem que vão dialogar com aquela competência. Identificar e caracterizar em Weber os tipos de dominação tradicional, carismática e irracional. Identificar o Estado enquanto único agente detentor legítimo do uso da violência. Possíveis conteúdos que serão utilizados como recurso, como ferramentas para se atingir as expectativas de aprendizagem. Nós temos relação social, comunidade e sociedade, racionalização e desencantamento do mundo, Estado moderno como monopólio da norma jurídica e do uso legítimo e legal da violência. Isso sendo mediado pelo eixo temático, Max Weber e a teoria compreensiva da sociedade. A seguir, nós vamos encontrar então um exemplo do primeiro ano, primeira série do ensino médio, segundo bimestre. Então nós temos aqui como expectativa de aprendizagem destacada. Compreender os conceitos políticos de cidadania, democracia e república. Ora, essa expectativa ela vai gradando ao longo das outras séries, ao longo de outros bimestres. E, nesse caso específico do exemplo,
nós temos civilização greco-romana. Vejam que o conteúdo é abrangente. O professor, geralmente, ele se preocupa muito em atingir a totalidade desse conteúdo, esgotá-lo em sala de aula no sentido de uso do livro didático e no sentido de tentar resolver a angústia dele e dos alunos em relação aos processos seletivos, como, por exemplo, o vestibular e o Enem. Mas não é o conteúdo que é o foco principal. É a competência citada no exemplo e as expectativas de aprendizagem. Tudo isso, nós teremos aí os eixos temáticos norteando esse diálogo, norteando, né, essa interface entre conteúdo e expectativa de aprendizagem. No slide seguinte, nós teremos um aprofundamento do que seria possível utilizar como conteúdo para se tentar atingir a expectativa citada aqui de aprendizagem. No ensino médio, nós então temos a disciplina História, primeiro ano, segundo bimestre. Competência: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, os direitos e deveres de cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos. A expectativa de aprendizagem que foi destacada no exemplo: compreender os conceitos políticos de cidadania, democracia e república. Eixos temáticos: legado greco-romano, organizações políticas, sociais e simbólicas do poder no mundo antigo, a construção do mundo ocidental. Conteúdos: vejam que foi citado no slide anterior, civilização greco-romana. Bom, dentro desse conteúdo que é extremamente abrangente e extenso, nós temos, para tentar contemplar a expectativa, tentar fornecer então ferramentas para que esse aluno, para que o nosso aluno consiga adquirir habilidades ao longo do tempo, para se atingir a competência citada acima, nós poderíamos trabalhar com a construção da cidadania na polis grega, a evolução política em Atenas, a democracia ateniense, a implantação da República Romana e as conquistas sociais dos plebeus em Roma, no início da República. Vale lembrar que há a necessidade de, sempre que possível, fazer um diálogo interdisciplinar e, logicamente, sempre que possível, tentar trazer o assunto para a realidade do aluno, ou seja, esse diálogo entre, no caso específico de história, entre o presente e o passado. Espero ter colaborado com a Semana de Formação Continuada de Professores e desejo a todos felicidades.